Olá, alunos! Olá, alunas! Primeira aula do Matemática do Zero. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e junto com o professor Marcos nós vamos fazer aulas de matemática e português do zero. Para vocês que querem fazer algum concurso público, que querem se preparar melhor, né? Às vezes, eu não estou com pretensão de fazer algum concurso agora, mas eu gostaria de me preparar melhor. De saber um pouco mais para fazer minha faculdade, para estudar, para não ficar parado. E nós vamos começar com a matemática do zero comigo e o português do zero com o professor Marcos. Como a gente vai começar com matemática do zero, eu vou falar para vocês hoje de conjuntos numéricos, mas eu vou começar com o conjunto dos números naturais, porque nós temos vários conjuntos. Eu vou separar para vocês um em cada aula, para a aula não ficar maçante, não ficar desgastante, ok? E eu escolhi começar pelo conjunto mais simples que nós temos, que é o conjunto dos números naturais. Vocês já ouviram falar de números naturais? Números naturais são os números que nós utilizamos nas contagens, né? Os números que nós aprendemos são os primeiros números que nós conhecemos, que aprendemos ainda crianças. Muito fácil esse conjunto. Eu vou colocar o nome dele aqui, vou mostrar para vocês a representação e falar um pouquinho sobre ele com vocês. Então vamos lá. Conjunto dos números naturais. Ele é representado pela letra N do nosso alfabeto, maiúscula, e os conjuntos numéricos eles têm um tracinho. Toda vez que aparecer a letra N maiúscula e um tracinho aqui dentro da letra N, junto aqui da letra N, é porque a gente está falando do conjunto dos números naturais. É mais ou menos assim. Ficou meio feinho, mas tá bom. Tudo bem. Então, como eu falei para vocês, os números que nós utilizamos, os números que estão dentro desse conjunto são os que nós utilizamos para contar. E claro, gente, que a gente tem uma divergência a respeito desse assunto, né? Alguns matemáticos consideram o zero como sendo um número natural e outros não. Por quê? Ora, se são números que eu utilizo para contar, eu não começo contando do zero. Então, há uma divergência aqui no Brasil a respeito disso. Nós vamos considerar o zero como sendo natural, porque a maioria dos autores de livros didáticos, né, de material que nós são preparados para concursos, consideram o zero como sendo natural. Então, o conjunto dos números naturais, ele começaria com zero, e aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou colocar aqui reticências. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais ele é infinito, ele não tem fim. Como não tem fim? Todo número natural tem um sucessor. Então você pode pensar num número gigantesco e falar assim, ele é o último número natural que existe. Não, ele tem um sucessor. Então, uma coisa importante, anota aí. Todo número natural possui um sucessor, alguém que vem depois dele. Mas, Cíntia, quem é o sucessor de um número? É o número mais 1. Por exemplo, o sucessor do 5 é o 6, pois 5 mais 1 é igual a 6. Ou seja, o sucessor de n é n mais 1. O que isso quer dizer para vocês? Que o sucessor de um número é o número mais 1. Então, o conjunto dos números naturais é infinito por causa disso. Todo número natural tem um sucessor, tem alguém que vem depois. E os números naturais são os que a gente usa para contar. Então, não tem vírgula, não tem 1,2, 1,3, fração que não representa um número inteiro, não é natural. Então, são aqueles números que estão inteiros e são positivos, porque ninguém conta menos 1, menos 2, menos 3, né? Se eu for contar quantos alunos tem numa sala de aula, quantos objetos tem numa sala de aula, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Bom, para falar de conjuntos, eu também tenho que falar de um símbolo que nós utilizamos para falar se um elemento está ou não dentro do conjunto, que é o símbolo de pertinência, que é esse símbolozinho aqui, ó.
ele quer dizer pertence. E se ele estiver cortado, não pertence. Nós usamos esse símbolo todas as vezes que nós queremos dizer se um elemento está dentro de um conjunto ou não. Vamos ao exemplo. Eu escrevi o conjunto dos naturais aqui, coloquei alguns para vocês. Não coloquei todos porque eu falei para vocês que é impossível, o conjunto dos naturais é infinito. Mas pensa no número 100. O número 100, ele é um número natural? Ele é usado na contagem? Sim. Então eu posso dizer que o número 100 pertence a N, é um número natural. Agora, e se eu coloco para vocês assim, ó, 100,1 é natural? Ah, eu tô lendo um livro, qual página você tá? Na 100,1. Não existe isso, não é? Então eu vou dizer para vocês que esse número, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. E uma outra observação que eu quero falar é que quando a gente coloca o asterisco, meu N tá ficando cada vez mais estranho, o asterisco ele tira o zero em qualquer conjunto. Tem a letrinha que representa o conjunto. Com o asterisco quer dizer que o zero está fora. O asterisco exclui o zero dos conjuntos, ok? Então, N asterisco seria 1, 2, 3, 4, 5, até onde a gente quiser aqui, onde a gente estiver animado a chegar. Gente, o conjunto dos naturais ele é pequenininho. Eu quis falar dele primeiro porque quando eu terminar de falar de todos os conjuntos numéricos, eu vou colocar uma relação que existe entre eles para vocês. E aí a gente precisa saber o significado de cada um, o que é ser natural, né? Às vezes o aluno está resolvendo uma equação e aí, né, vamos imaginar que eu tivesse uma prova aqui com uma equação e de repente lá no enunciado do exercício está falando para mim que a solução da equação é natural e ele chega num número que não é natural. E mais tem na resposta porque todas as opções são pensadas no erro de vocês. Quando a gente elabora uma prova fechada, as possibilidades, as opções que aparecem são os possíveis erros de vocês. Então vai aparecer ali como opção um número que não é natural. E se o aluno marcar, ele errou. Então a gente precisa, até porque para entender a matemática toda, eu tenho que entender a origem dela, eu tenho que entender o comecinho dela, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe a aula, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito e acompanhe também as aulas do tio Marcos, né? O professor Marcos, que está fazendo também as aulas de português do zero. Bom, gente, eu sou professora de matemática, tem anos que eu não estudo português. Eu vou seguir o canal do professor Marcos, já sigo o professor Marcos e vou acompanhar todas as aulas dele para relembrar, porque às vezes quando eu vou escrever, batem algumas dúvidas em relação à pontuação, em relação à concordância. Então eu vou assistir todas as aulas do professor Marcos para corrigir os meus erros. Bom, contamos com vocês, que são vocês que fazem esse canal crescer, né? O meu e o do Marcos. E são vocês que nos motivam a gravar. Espero que tenham gostado. Em breve vão sair novas aulas com mais informações. E quando eu falar de todos os conjuntos, eu vou fazer uma aula só de exercício para vocês. Fiquem bem, se cuidem e até breve.